peccator, e acqui decesso pria peccando, non solo penas anterius est statutas pro meritus. O demônio de Ilfurt. Os gêmeos que conversavam com o mal. Capítulo 1. O início do mal em Ilfurt. O ano era 1865, e a pequena vila de Ilfurt, localizada na Alsácia, França, vivia uma rotina tranquila e quase imutável. O vilarejo, composto por camponeses e artesãos, era marcado pelo forte apego à religiosidade católica e pela crença nos antigos costumes que misturavam fé cristã com superstições locais. Naquele cenário bucólico, o silêncio das colinas e o ritmo das lavouras pareciam proteger os habitantes de qualquer perturbação. Porém, o que estava prestes a acontecer em uma simples casa da família Burner quebraria para sempre essa aparente paz. Os gêmeos Theobald e Joseph Burner, com apenas 9 anos de idade, eram meninos comuns aos olhos da vizinhança. Filhos de agricultores devotos, ajudavam nas pequenas tarefas do lar e frequentavam regularmente a igreja do vilarejo. Nada neles chamava a atenção além da curiosa ligação entre irmãos, típica de gêmeos, que os tornava inseparáveis em qualquer atividade. Porém, em meados daquele ano, começaram a surgir sinais estranhos, sutis no início, mas que logo se tornariam impossíveis de ignorar. Tudo começou com mudanças bruscas de comportamento. Joseph, o mais reservado, tornava-se subitamente agressivo, gritando palavras desconexas em línguas que ninguém compreendia. Theobald, por sua vez, apresentava olhares fixos e perturbadores, encarando pessoas da família por longos minutos sem piscar, como se estivesse em transe. À noite, ambos acordavam aos gritos, afirmando ver figuras sombrias nos cantos do quarto, vultos que os chamavam pelo nome e sussurravam ordens em vozes profundas. Logo, a mãe passou a perceber que os meninos rejeitavam com violência qualquer objeto religioso. O simples ato de traçar o sinal da cruz em suas testas fazia com que se contorcessem, urrando como se estivessem sendo queimados por fogo invisível. O pai, homem de fé simples e caráter rígido, tentou inicialmente interpretar os episódios como fruto de imaginação infantil ou até mesmo de uma doença nervosa. Mas sua crença começou a ruir quando ouviu, numa noite de inverno, os filhos falando em uníssono com uma voz gutural, grave, que não pertencia a nenhuma criança. As manifestações tornaram-se cada vez mais intensas. Durante refeições, os gêmeos atiravam pratos contra a parede, muitas vezes com uma força descomunal, completamente desproporcional para meninos tão jovens. Em outros momentos, ficavam imóveis por horas, os olhos revirados, murmurando palavras em latim arcaico, idioma que jamais tiveram contato, já que não eram instruídos. A fama do estranho fenômeno se espalhou rapidamente pelo vilarejo. Moradores começaram a evitar a família Burner, convencidos de que uma presença maligna havia se instalado na casa. As portas da pequena residência passaram a ser vistas como um portal sombrio, e muitos afirmavam ouvir gritos e risadas demoníacas vindas de dentro, principalmente nas madrugadas. Foi nesse contexto que o nome de Theobald se destacou. Diferente do irmão, ele parecia dialogar diretamente com a entidade que o dominava. Havia momentos em que se sentava calmamente diante dos pais e, com um olhar frio e uma voz que não era sua, dizia frases perturbadoras. "Vocês não podem nos tirar daqui. Ele já é meu. O sangue dele já me pertence." Essas palavras, registradas em relatos de época, foram repetidas por testemunhas que juraram presenciar tais episódios. Theobald não apenas reagia, mas respondia como se estivesse em negociação com o próprio demônio. Sua postura, seus gestos e até mesmo o sorriso torto que surgia em momentos de fúria alimentaram a crença de que não se tratava apenas de uma perturbação psicológica, mas de algo muito mais sombrio. A igreja local foi acionada. O pároco,
um homem experiente que já havia lidado com casos de suposta possessão, visitou a família e realizou orações. Mas o que testemunhou o deixou abalado. Durante a leitura de um salmo, os gêmeos caíram no chão simultaneamente, debatendo-se, e uma risada horrenda ecoou pelo quarto. Uma risada que, segundo o pároco, não poderia ter saído da garganta de duas crianças. Esse foi o ponto de não retorno. O padre declarou que forças malignas haviam se apossado dos irmãos Burner e que somente a intervenção de exorcistas treinados poderia salvar aquelas almas inocentes. Foi então que o caso de Ilfurt ultrapassou os limites do vilarejo e atraiu padres, médicos e estudiosos de várias regiões da França, transformando a pequena comunidade no epicentro de um dos episódios mais documentados de possessão do século XIX. O que antes era apenas uma suspeita, passou a ser visto como uma realidade inegável. Em Ilfurt, algo maligno estava se manifestando por meio de duas crianças, e a batalha entre a fé e as trevas estava apenas começando. Capítulo 2. O despertar das vozes. O inverno de 1865 em Ilfurt não trazia apenas o frio que castigava as paredes das casas de pedra. Ele parecia carregar consigo algo mais denso, invisível, um peso que se infiltrava na vida da família Burner, sem que ninguém conseguisse explicar. Foi nesse cenário que os gêmeos Theobald e Joseph, até então meninos comuns, começaram a demonstrar mudanças inquietantes. No início, eram apenas pequenos acessos de raiva, explosões de fúria sem motivo aparente. As pessoas ao redor acreditavam ser apenas o temperamento rebelde da infância. Mas logo ficou claro que não se tratava de algo natural. Durante as refeições, os irmãos começaram a recusar os alimentos com violência, cuspindo no chão e vociferando palavras que nenhum dos pais recordava ter ensinado. O mais perturbador era o conteúdo. Frases obscuras em línguas que a família não compreendia. As primeiras testemunhas a notar a gravidade da situação foram os vizinhos. Quando os gêmeos brincavam no quintal, era comum ouvir vozes graves e distorcidas saindo de suas bocas infantis. Joseph, em especial, parecia alternar entre o tom infantil e algo mais profundo, gutural, como se uma criatura invisível falasse através dele. Theobald, por outro lado, permanecia mais agressivo, lançando insultos contra qualquer pessoa que se aproximasse. Não eram apenas palavras de raiva, eram blasfêmias, ataques contra a fé e a religião, proferidos por uma criança que sequer conhecia o significado daquelas sentenças. Aos poucos, os comportamentos se tornaram mais sombrios. Os gêmeos começaram a rir sozinhos em plena madrugada, como se conversassem com alguém invisível ao pé da cama. A mãe, aterrorizada, relatou que uma vez encontrou Joseph sentado diante da lareira apagada, murmurando frases em uma cadência rítmica, como uma prece invertida. Quando ela tentou se aproximar, o menino ergueu a cabeça e seus olhos pareciam refletir um brilho anormal, como se a luz que não existia estivesse dentro dele. Os objetos da casa também começaram a se mover sozinhos. Talheres caíam da mesa, janelas se batiam mesmo em noites sem vento, e crucifixos pendurados nas paredes giravam até ficarem de cabeça para baixo. O pai, cético no início, passou a se convencer de que havia algo maligno se manifestando dentro do lar. Mas o que mais aterrorizava os Burner não eram os objetos, e sim as palavras dos filhos. Theobald começou a responder a perguntas de adultos com frases diretas, em tom autoritário, como se fosse outra entidade se manifestando. Certa vez, quando um padre local visitou a casa e perguntou quem estava ali, a criança encarou o sacerdote e respondeu com uma voz fria: "Eu sou aquele que sempre esteve. Eu sou o ódio que vocês rezam para afastar." Esse episódio marcou profundamente a comunidade. As notícias se espalharam, e Ilfurt, um vilarejo pequeno, se viu mergulhado em rumores de que o próprio inferno havia tocado aquelas crianças. A partir daí, multidões começaram a se aproximar da casa, algumas movidas pela curiosidade, outras pela fé, tentando rezar diante dos gêmeos.
Muitos saíam apavorados, afirmando ter ouvido as vozes que não poderiam, de forma alguma, vir de meninos tão jovens. O ponto culminante deste despertar das vozes ocorreu quando, em uma manhã gelada, Theobald foi encontrado prostrado no chão do quarto, arquejando como se fosse morrer sufocado. Ao se aproximarem, os pais ouviram nitidamente duas vozes distintas saindo de sua boca ao mesmo tempo. A infantil e uma segunda, mais grave, que zombava deles. Joseph, ao lado do irmão, não interveio. Apenas ria, como se soubesse que aquele espetáculo não era nada além de um prenúncio do que ainda estava por vir. Naquela altura, os Burner não tinham mais dúvidas. Não era uma doença. Não era apenas rebeldia infantil. Aquilo era algo além do humano. Algo que ultrapassava qualquer explicação médica ou racional. O vilarejo inteiro começava a falar dos gêmeos como os meninos que falavam com o mal. Capítulo 3. O medo da comunidade. Ilford entrou em colapso de medo. As pessoas evitavam passar diante da casa dos Burner. Diziam que os gêmeos eram capazes de antecipar pensamentos, revelando segredos íntimos de vizinhos que jamais haviam contado a ninguém. Em certos momentos, o corpo de Theobald contorcia-se em posições impossíveis, como se ossos e músculos não obedecessem às leis naturais. Joseph, por sua vez, parecia entrar em transe, descrevendo visões apocalípticas, nas quais homens de preto queimavam igrejas e multidões gritavam em agonia. O medo cresceu tanto que o padre local foi chamado. Mas o que deveria ser apenas uma bênção na casa se transformou em um confronto com algo que parecia zombar das orações. Ao iniciar o rito de exorcismo, o sacerdote ouviu da boca de Theobald: "Padre, sua fé é tão fraca que eu poderia apagá-la com um sopro." Capítulo 4. O exorcismo de Ilford. Relatos históricos descrevem que vários exorcismos foram realizados. Os gêmeos, especialmente Theobald, demonstravam força sobre-humana, quebrando móveis, segurando 3 homens adultos ao mesmo tempo e rindo enquanto eram contidos. As vozes que saíam de sua boca eram múltiplas, algumas femininas, outras masculinas, outras guturais, como se várias entidades falassem em coro. Durante um dos ritos, os padres presentes afirmaram ouvir sons de animais, como cobras sibilando e cães rosnando, ecoando pelo quarto, embora nada fosse visto. Em outro episódio, crucifixos foram arremessados contra a parede sem que ninguém os tocasse. Mas o mais perturbador era quando Theobald, com apenas 9 anos, encarava os exorcistas e dizia, em latim perfeito: "Eu sou o príncipe deste mundo. Vocês não têm domínio aqui." Capítulo 5. A ciência e o sobrenatural. A fama do caso ultrapassou os limites da vila. Médicos curiosos e estudiosos viajaram até Ilford para tentar explicar o fenômeno. Alguns sugeriam epilepsia, histeria ou transtornos mentais. Mas rapidamente essas teorias eram refutadas, pois os fenômenos não podiam ser reduzidos a uma doença. Objetos se moviam, vozes desconhecidas ecoavam, e a sincronia entre os gêmeos desafiava qualquer explicação racional. Capítulo 6. O destino dos gêmeos. Apesar dos inúmeros esforços, a possessão não foi inteiramente debelada. Com o tempo, os episódios diminuíram, mas o rastro de terror permaneceu. Os registros sobre o destino final de Theobald e Joseph são obscuros. Algumas fontes afirmam que um deles morreu ainda jovem, consumido pelas crises. Outros dizem que ambos viveram até a idade adulta, mas carregando sequelas psicológicas e lembranças do horror. Na região de Ilford, até hoje, há quem jure que os gêmeos foram usados como instrumento pelo próprio demônio para desafiar a igreja e espalhar o medo. Capítulo 7. O legado do demônio de Ilford. O caso entrou para a literatura demonológica como um dos mais intrigantes do século XIX. Padres exorcistas o citam como exemplo do poder real do mal, capaz de se manifestar em inocentes. O que torna a história tão perturbadora é o fato de ter ocorrido em uma época profundamente religiosa.
em que crianças eram vistas como puras e intocáveis. Ver dois irmãos de apenas 9 anos serem descritos como veículos de entidades malignas abalou a fé de toda uma comunidade. Até hoje, estudiosos do paranormal discutem o caso, tentando compreender se foi histeria coletiva, um transtorno mental raro ou de fato uma manifestação demoníaca. Mas para Ilfurt, não restam dúvidas. Naquela vila, em 1865, 2 crianças conversaram com o próprio mal. O demônio de Ilfurt permanece como uma cicatriz na história da França do século XIX. Um lembrete sombrio de que, em algumas aldeias esquecidas pelo tempo, o mal não apenas visitou, ele conversou, riu e gritou através da voz de 2 crianças. O fim da jornada em Ilfurt. E assim chegamos ao fim da história sombria dos gêmeos de Ilfurt, 2 irmãos que, em 1865, se tornaram o epicentro de um dos episódios mais perturbadores de possessão infantil já registrados na Europa. Uma narrativa que desafia a lógica, que nos confronta com o inexplicável e nos lembra que, às vezes, o mal se manifesta nos lugares e nas formas mais inesperadas. Se você sentiu o peso dessa história, se arrepios percorreram sua espinha e sua mente ainda ecoa com os gritos de Theobald e Joseph, então saiba que você faz parte da comunidade que busca compreender o oculto, o desconhecido e o que a história muitas vezes prefere esconder. No News Web Doc, nosso compromisso é levar até você relatos reais, documentados, sombrios e impactantes, que atravessam séculos e fronteiras, revelando casos que a maioria jamais ousaria contar. E se você quer continuar explorando o lado mais obscuro da realidade, não fique de fora. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho. Cada história que trazemos é feita com rigor, pesquisa e dedicação, e você não vai querer perder os próximos relatos que prometem desafiar sua percepção da realidade. Comente abaixo qual parte desta história mais te impressionou, ou se você já conhecia casos parecidos. Sua opinião é parte vital da nossa comunidade, e adoramos ver como cada história ressoa com nossos espectadores. Deixe seu like se você acredita que algumas forças vão além do que podemos compreender. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo sombrio, real e documentado para todos vocês. E lembre-se, o mundo é mais sombrio do que imaginamos, mas aqui no News Web Doc, você nunca estará sozinho para enfrentar essas histórias. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem de assistir.